Se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidadas, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar o que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado. Me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%. O país que mais tributa, se a memória não me trair, é a Noruega, que é em torno de 22, 23. É possível que o nosso seja 28. Então agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. O que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque não adianta os governos desejarem distribuir riqueza se eles não conseguem gerar a riqueza. Então, ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo. Então vai ser muito difícil arrumar emprego, como o governo pretende. Aliás, até eu diria o seguinte, há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, né? Por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos, né? Então há uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita prudência, né? Porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país. Entendi. Então, o dividendo, ele resulta do quê? Ele resulta de uma atividade econômica. Existem empresas, até vou dar um exemplo. A Taurus, ela produz em real e vende em dólar. Então, ela tem, uma possibilidade muito boa, né, de gerar bons resultados para distribuir para os seus acionistas. Então, é muito importante para o país voltar a criar uma estrutura industrial que suporte um contingente de empregados, melhor dizendo, que possa sustentar esse país. Senão, esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém. Eu acho que o nosso país, ele alcançou um estágio que é um estágio muito importante de ser debatido. Cada vez que se tem que se reajustar uma remuneração para as massas, é 1%, 2%. Cada vez que você vai reajustar uma remuneração para aqueles que não geram riqueza, é 50%. Um deputado, ele não gera riqueza, ele não trabalha que nem um operário. Por que ele ganha tudo aquilo e o operário ganha tão pouco? Essa distância de geração de renda é muito importante. Então, nós temos que rever isso aí. O consumo tem que ter o quê? O cidadão, para consumir, ele tem que ter renda. Se ele não tiver renda, não há consumo. Se não houver consumo, não há produção. Então, a questão da renda no país tem que ser revista com muita urgência. E, ademais, tem o seguinte, o beneplácito que se oferece a título de benefício é menos do que um salário. Quer dizer, quando você oferece um Bolsa Família, você está dando o quê? Você está dando um instrumento de fome. Você está dando O camarada não vai conseguir, de maneira nenhuma, viver com aquilo lá. A menos que haja um crescimento. Quem gera renda nesse país ganha mal, muito mal. Então ele não pode consumir. Se ele não consome, não há produção. Os governos deveriam fazer mais. Ao invés de tentar aumentar tributo, seria reduzir custos.